Casa Verde, zona norte de São Paulo. Bom dia, tudo bem? Vamos entrar. Meu marido está no computador. Durante uma aula do curso de informática, Cláudio sente os primeiros sintomas. O ano é 2007. De repente, eu percebi que eu fiz esse movimento aqui com a caneta e eu não conseguia escrever. Eu não conseguia ter a coordenação motora. O mal de Parkinson. No início, é aquele baque. E, obviamente, vem aquela pergunta: por quê? Uma doença do sistema neurológico, degenerativa e ainda sem cura. Ele ainda não conseguiu. Em pouco tempo surgem as dificuldades. Normalmente, uma pessoa comum usaria a mão direita. Mas como vocês podem notar, a mão direita está trêmula e eu não consigo teclar. Hoje, Cláudio depende da esposa para tudo. Eu até encontro um buraco, mas aí os dedos parece que trava e a gente não consegue colocar. E quanto mais estresse a gente tem, olha, a doença ela se manifesta mais ainda. E até banhos também sou eu que tenho que dar, né? Porque corre o risco dele escorregar no banheiro, desequilibrar e cair, né? A alimentação dele tem que ser uma alimentação quase tudo quanto é legumes cozido a vapor, né, no micro-ondas, para facilitar para ele mastigar. Eu estimulo ele a usar o garfo, a faca, pelo fato para ele trabalhar com a mão, né? Mas muitas vezes tem que ser eu a cortar. Para atenuar os sintomas, Cláudio toma 5 comprimidos. Nem todos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Entre medicamentos e outras compras, o gasto na farmácia chega a R$3.000 por mês. As caminhadas pelo bairro ajudam a manter o corpo em movimento. A tendência que parece é a sensação da gente perder o equilíbrio, né? E aí o meu corpo vai para trás e aí, vocês podem reparar que eu costumo andar com a ponta dos pés. Vira e mexe, eu dou uma tropeçadinha. Ele tropeça bastante, então onde eu tenho que buscar para ele não cair, porque às vezes qualquer desequilíbrio ele pode cair. Para quem não o conhece, o pré-julgamento. E isso faz com que as pessoas pensem que ele está com algum tipo de droga ou alcoolizado, né? O mal de Parkinson afeta uma região do cérebro que produz a dopamina, um neurotransmissor que controla os movimentos do corpo. Sintomas como tremores, perda de movimentos automáticos, rigidez muscular, alteração na fala. Falar que essa doença não tem cura é difícil. Porque eu peço a Deus todos os dias que tivesse uma cura. Porque eu não conhecia ele assim. Mas eu vou ficar com ele até o fim. Eu quero muito que tudo dê certo. Assim como Cláudio, 200.000 pessoas no Brasil esperam a tão sonhada cura. E essa cura parece cada vez mais perto. É o que pensam esses cientistas brasileiros. Ilha do Fundão, zona norte do Rio de Janeiro.
Desembarcamos no quartel-general que desenvolve esses estudos. Esse grupo de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiu curar o mal de Parkinson em animais em laboratório usando células-tronco embrionárias. Mais um avanço significativo rumo à tão sonhada cura em seres humanos. A gente injetou as células dentro do cérebro dos camundongos. Células-tronco. As células-tronco. E aí elas foram se multiplicando e se diferenciando em neurônios. E aí, a partir dessa injeção, a gente ficou 1 ano acompanhando esses animais. São 4 anos de pesquisa aplicada em 12 camundongos que sofrem da disfunção. O experimento traz um resultado promissor. Todos os roedores foram curados. Aqui nós temos uma comparação entre 2 animais. Sim, esses animais eles não receberam tratamento com célula-tronco embrionária, então eles têm dificuldade de se locomover, como a gente pode observar nas imagens, e eles se locomovem bem lentamente. Esses animais aqui, eles receberam a terapia, o transplante celular com células-tronco embrionárias. Então eles fazem o mesmo percurso de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Como as células-tronco embrionárias agem de forma a curar os animais do mal de Parkinson? Então, a gente extrai essas células do embrião, a gente cultiva eles, adiciona o antitumoral, e aí depois essas células vão produzir dopamina. Uma vez que a gente faz o transplante in vivo, essas células vão restaurar o controle da atividade motor dos animais. Em quanto tempo a cura acontece? Nos camundongos, em algumas semanas após o transplante. E a gente fica monitorando ao longo de meses para ver que não forma tumor. A senhora ficou surpresa com o bom resultado em pouco tempo? Realmente a gente se surpreendeu com o pouco tempo de tratamento. Os animais já estavam bem melhores, então a gente se surpreendeu um pouco sim. A gente ficou muito emocionado, foi muito legal. É claro que está muito longe da cura em seres humanos, mas foi muito legal poder viver essa experiência e poder fazer esses experimentos com os animais. Enquanto o tratamento não pode ser aplicado em humanos, Cláudio vai se submeter a uma experiência também inovadora. Trata-se do implante de um neuroestimulador conhecido como DBS. 2 eletrodos são colocados no cérebro. Controlados através de um software, eles minimizam os sintomas do Parkinson. Manhã de uma terça-feira. Cláudio está à nossa espera neste hospital em São Paulo. Oi, gente. Tudo bom? Me internei agora pela manhã. Finalmente chegou o dia, né? E estou com muita expectativa. Vou fazer uma breve visita ao senhor Cláudio. O médico Cláudio Correia vai ser o responsável por comandar o procedimento. Um neurocirurgião que atua na área há 30 anos. Com licença. Muito bem, tudo bom? Como vai? Tudo bem, doutor? Tranquilo, animado? Muito. Ótimo. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Como é que vai? São as filhas, né? Bonitas. Então eu vou te esperar lá na tomografia, que nós vamos fazer um exame que é muito importante. Até daqui a pouquinho. Tá bom. Tá bem? Obrigada. Boa Tchau, sorte. tchau. Muito obrigado. Chegou a hora. Então vamos fazer o último exame. E na sequência a gente vai passar pelo procedimento cirúrgico. Você fica por aqui, né? Eu fico por aqui, despeço dele. Eles apontam o local exato em que os eletrodos vão ser colocados. Através disso aqui, ó, tudo vai ser feito. Por isso que é importante. Em cada plano de imagem existe uma distância. Bom, Cláudio, agora vamos para o centro cirúrgico, tá bem? Ok. Aqui já terminamos. Foi tudo bem. Graças a Deus.
momento de expectativa. Começam os preparativos para a aplicação do eletrodo no cérebro de Cláudio. Há 8 anos ele descobriu o Parkinson. O procedimento pode representar uma melhor condição de vida a ele. O que está sendo feito nesse ambiente? Ele vai me propiciar as coordenadas que me possibilitarão o implante do eletrodo no alvo que foi escolhido. O cabelo é raspado. O material tá tudo em sala? Integradores ok? Estão só preparando os campos para começar a cirurgia. Os 2 eletrodos vão ser conectados respectivamente nas 2 aberturas que aqui existem. E ele vai ficar inserido aqui. Como o marca-passo tem para o coração, esse aqui é o marca-passo que tem para o cérebro. Missão cumprida. Bom, a cirurgia terminou num tempo mais ou menos previsto. Foi tudo muito bem. Não houve, assim, aparentemente nenhum tipo de intercorrência, tá bom? E daqui mais ou menos 1h30, que deu o tempo de recuperação anestésica, ele vai para o quarto. Tá ok? Eu passo aí para conversar pessoalmente, tá? Nada, tá bom. A ativação será daqui a alguns dias. Foi tudo bem. E vamos aguardar agora os resultados quando ligar o gerador. Aí nós vamos ter a definição absoluta daquilo que era o propósito, se ele foi conseguido e o resultado disso. Aqui nesse laboratório, cientistas brasileiros estão empenhados em uma revolução. A medicina do futuro passa necessariamente pelo estudo das células-tronco. São tecidos, órgãos recriados, reproduzidos com o objetivo de superar degenerações. Estamos falando de infinitas possibilidades de cura. Qualquer doença em que existe esse componente de perda celular, que acontece ou por conta de um órgão que está danificado ou por conta do envelhecimento, pode, em tese, ser curada a partir do momento que você tem uma peça de reposição. A célula-tronco é como se fosse uma peça de reposição. O AVC, o acidente vascular cerebral, estamos perto da cura? Há uma série de evidências experimentais que mostram a eficácia de células-tronco também no acidente vascular cerebral. E, inclusive, vários testes clínicos do Brasil, nesse ponto, foi um dos pioneiros na aplicação de células-tronco como um teste clínico em pacientes. Aqui nesse setor do laboratório, altamente protegido, estão sendo desenvolvidos os chamados minicérebros. São organoides, pequenos órgãos que reproduzem o cérebro humano em desenvolvimento. A ideia é de que medicamentos possam ser testados aqui e, assim, determinadas doenças cerebrais, um dia, possam ser curadas. O que a gente está vendo aqui são justamente o início do crescimento desses minicérebros. Cada bolinha dessa aqui dentro desse líquido amarelo são essas estruturas, que são esses organoides cerebrais, que são modelos do cérebro humano. Então aqui estão numa fase ainda muito inicial, cada bolinha dessa aí são milhões de células se organizando como se fosse um mini cérebro humano. Só nos Estados Unidos são mais de 3.000 testes. Todos envolvem células-tronco para a cura do Parkinson, Alzheimer e câncer. Aqui não faltam recursos para a medicina do futuro. Um futuro que já chegou.